Ok. Vamos orar, agradecendo a Deus todo esse tempo, apresentando a Ele o nosso coração. Não sei como você acordou, qual é a tua motivação hoje, como você passou essa semana de feriados e feriados, mas eu quero te convidar a fechar seus olhos aí um pouquinho e falar com seu pai e apresentar o seu coração ao seu pai, pedir para que ele venha e revele coisas novas para você. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, pelo sono reparador. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar o privilégio, Senhor, de nos alimentar desse maná que desce do céu. O maná é o Senhor, Deus, é a tua palavra, Deus. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu e como é maravilhoso caminhar contigo, como é extraordinário, como é Deus. Eu estou tentando encontrar uma palavra que defina o que eu estou sentindo, não acho aqui na Terra. Meu Deus, como é altamente criativo, como é surpreendente caminhar contigo, Senhor. Há sempre uma coisa nova que o Senhor nos revela, que o Senhor nos mostra. Meu Deus, nos faz caminhar hoje, Senhor, por veredas que ainda não fomos, por lugares que ainda não pisamos, Senhor, por cenas, visões que ainda não tivemos. Nós queremos te conhecer, sabemos que o Senhor quer isso, que nós te conheçamos e prossigamos em te conhecer. Por isso, esse é o teu convite para todos nós. Está aqui meu coração, está aqui o coração, Senhor, dessa turma. Conduz, o Senhor é o mestre aqui para nos dar, Senhor Deus, o start para o novo tempo. Obrigada por tudo que o Senhor já fez até aqui. Você também pode agradecê-lo, Senhor. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ver o que eu vi, ouvir o que eu ouvi, ser ativada. Obrigada. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós somos muito gratos por fazer parte disso. Em nome de Jesus. Amém? Você está feliz com o Senhor? Dá uma onda de glória, porque nós somos desses, nos alegramos com Ele no dia bom, no dia mal, no dia que estamos nos sentindo bem, no dia que também não estamos, nós estamos com Ele. E para Ele é toda a nossa adoração, nosso louvor. Bora no capítulo 9, que hoje a gente encerra o livro do Cris, mas eu acredito que Deus começa um novo livro. E é você esse livro, sou eu esse livro. Ah, olha como é legal andar no profético. Estou falando de livro aqui e me lembrei que o irmão colocou ontem no grupo um texto. E esse irmão sempre coloca, ele é da nossa igreja de Maricá, textos. E ele tem uma habilidade para escrita. E talvez você também tenha habilidades para escrita. E ontem o Senhor me deu assim uma impressão muito forte de que livros vão ser escritos por pessoas que estão aqui. Que ele já deu para você o desejo e você está empurrando isso, tá? Liberando. É, é. E ele está deixando claro que chegou a hora, meu povo, chegou a hora de novas canções, novo do céu, né? Aquilo que ele tem lá, tá lá, que a gente ainda não tinha acessado. Chegou a hora. Nós somos os filhos que vamos acessar tudo que ele tem para esse novo tempo, para essa estação nova. Amém? Dá um amém aqui, gente. Vamos conversar aqui nesse chat. Aqui, ó, o povo chegando. Ah, que pena que você vai sair, Márcia. Mas tudo bem. Temos aqui uma aula impactante para hoje também e novas revelações do coração de Deus. Olha, gente, o Senhor me traz tanto texto bíblico. Um dia eu orei pedindo para aquele que eu queria aprender a Bíblia e ele leva muito a sério as nossas orações, sabe? Eu falei, Senhor, não dá tempo, não dá tempo. Lá não dá tempo. Então, por isso que tem um projeto novo nascendo para que a gente continue
e a gente continue esse mergulho no profético. Bora lá? Vamos praticar a profecia. Então, página 101, você está com o seu livro aí. Este capítulo fornece algumas lições práticas sobre diversas formas de se praticar o dom da profecia e das palavras de conhecimento. Aqui. O Se bagulho doido aqui, você, ó. Esse aqui. se você desativar o daqui, que às vezes as pessoas não se dão conta que está ligado o som. É alguém que está recebendo palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Você é essa pessoa? Pedi você para ativar o mudo do seu telefone. Obrigada, amor. Você é essa pessoa, tem percebido nas orações por pessoas, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria. Você sabe o que é palavra de conhecimento? Quem sabe o que é palavra de conhecimento? Coloca aqui, eu sei. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Se não sabe, põe não sei, gente. Põe, porque aqui nós somos vulneráveis, porque quanto mais vulnerável, mais o Senhor tem acesso para aquilo que ele tá vendo, mas tem coisas que a gente precisa ver, né? E quando a gente vê isso em grupo, e aqui, gente, aqui ninguém, a gente está todo mundo aqui, ó, mesmo nível da graça, aprendendo com ele, crescendo com ele, desenvolvendo com ele, amadurecendo com ele, tá? E isso aqui, gente, que eu estou perguntando, isso vai me ajudar para esse projeto novo. Então, se quem não tem entendimento sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a gente vai aprofundar nessas questões, tá? Porque isso é muito importante. Isso é muito importante para esse tempo novo. Então, aqui, ó, o autor diz para nós, praticando os dons do Espírito, você está comigo aqui? Legal, Márcia. Prepare-se para aprender ainda muito, 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 muito mais e numa velocidade que você não imagina. Porque quando somos vulneráveis, o Senhor acelera as coisas com a gente. Ele acelera. Ele quer ir com os vulneráveis, sabe? Com aqueles que dizem, Senhor, como eu vou falar com o faraó se eu não sei falar? Se eu não está entendendo? Como eu vou libertar seu povo do Egito se eu tenho problema nessa questão? O Senhor gosta quando a gente sabe, é vulnerável. Quando a gente diz assim, como assim você está me chamando para libertar um povo dos medianitas se eu sou o menor da casa do meu pai? Sabe? Deus tem um negócio com os que não se acham nada mesmo. Eles são totalmente improváveis e sabem disso, ainda dizem isso. Eu sou essa pessoa, gente. Quem me conhece aqui, eu falo, gente, eu não me escolheria. Não me escolheria, gente. Sou chique, meu Deus do céu, meu Deus, a pessoa mais difícil sou eu. Só eu e meu marido e o Espírito Santo, sabe? Tá? Então, ó, prepare-se para aprender. Prepare-se para crescer ainda mais. Isso. E o Senhor vai nos ensinar, gente. Você está aqui para algo novo que Ele te convidou, Ele te atraiu para cá. Então, aqui, a palavra de conhecimento é o que nós recebemos do céu para o que está acontecendo naquele momento na vida da pessoa. E a palavra de sabedoria é uma palavra que vem do alto e que aponta para o futuro daquela pessoa. Nós não temos tempo de praticar aqui, mas nós teremos um espaço para fazer isso, tá bom? Eu vou aprofundar nisso com você depois. Mas eu preciso terminar o livro do Cris, que é o propósito desse tempo. E no final eu vou contar para vocês sobre o novo projeto. Praticando os dons do Espírito, vamos ler juntos. Infelizmente, alguns cristãos não compreendem a definição da prática dos dons do Espírito Santo. Nós não os praticamos de modo que o Espírito Santo possa melhorá-los, mas praticamos para que possamos melhorar nossa capacidade de fluir com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Então, assim, ó, não somos nós ajudando ele, é ele nos revelando, nos ajudando.
né? Nós não podemos melhorar o dom é perfeito. O dom que você carrega é perfeito. Você só não deve estar fluindo na sua plenitude, tá? E é isso que esse tempo tem feito e vai aí fazer na tua vida. Desenvolver o dom para executá-lo no máximo da sua capacidade. A gente teve um tempo que a gente viu a parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Ele saiu distribuindo os dons. Ele distribuiu a habilidade. E aquele que foi desenvolvendo foi tendo mais habilidade. É o que a gente começou a falar aqui. Aquele que diz, eu não sei, aquele que diz, eu não tenho a menor ideia, é com isso que o Senhor vai dizer. Então, vem cá que eu vou te mostrar. Porque aquele que diz, eu já sei. Ah, isso eu já sei. Primeiro que nem está aqui, né? Essas pessoas que já sabem. Gente, eu não paro de querer aprender de Jesus. Eu estou na escola lá da Bethel. Eu fico assim, gente, eu fico tão maravilhada, tanto conteúdo extraordinário. E a gente paga em dólar e a gente paga feliz. Eu falo assim, meu marido, você é doido. Eu falei assim, amor, as coisas do Senhor são loucura para os que se perdem, mas para nós são o poder de Deus. E a gente tem visto essa manifestação. Então, assim, é Ele me melhorando. A capacidade do meu dom de fluir. Quem me conhece há mais tempo aqui vai estar percebendo que tem uma coisa diferente, que tem uma coisa nova. Porque Deus está ativando, Ele está me deixando mais intencional nas minhas ações, tá? Então, bora seguir. No Antigo Testamento, Samuel, Elias e Eliseu mentorearam alguns jovens conhecidos como os filhos dos profetas. Esses jovens, homens espirituais, estudaram sobre a orientação desses profetas. Então é assim, ó. Quem pode ativar um dom do profeta? O profeta. Vou ligar esse ar aqui, deixa eu esquentar. Lembra que a gente viu numa aula dessas atrás que pela imposição de mão, então quando eu oro ou quando alguém que tem aquele dom faz essa oração liberando, isso é startado na terra, isso é liberado na terra. Gente, é assim desde o Antigo Testamento, tá? Então foi isso que aconteceu aqui quando Samuel, Elias e Eliseu mentorearam esses jovens, que foram conhecidos como os filhos dos profetas. E aqui ele fala que o que ficou conhecido como a escola dos profetas, lá naquela época. Apesar de a base dos filhos dos profetas ter sido em Naiote, em Ramá, eles caminhavam por todo o deserto, praticando suas profecias, à medida que eram orientados por esses profetas de renome. Então, assim, você e eu não nascemos para andar sozinhos, despencados. Não nascemos. O Senhor, ele, sempre que ele vai te dando a revelação do dom, ele vai colocar pessoas perto de você para te ajudar, tá? Para te ajudar a desenvolver isso, para te ajudar na sua, na execução disso com zelo, com eficiência segundo o céu, não que a terra espera, não que o homem espera. Você vai precisar aprender a lidar com isso, tá? E não querer superar a expectativa do homem, mas querer atender a um pedido de Deus. Isso é algo que a gente vai precisar trabalhar muito bem aqui dentro. O homem põe bastante expectativa na gente. Quem é líder aqui sabe, quem está à frente da intercessão aqui sabe, quem está à frente de uma casa de oração, quem está à frente, sempre esperam que, né, que você tenha tudo, que você saiba tudo, que você tenha resposta para tudo, e nem sempre a gente vai ter. Na maioria das vezes a gente não tem, tá? Mas o Espírito Santo tem. E ele é o nosso conselheiro. Por isso que eu amo esse lugar. Porque ele me ajuda na minha fraqueza.
Então, aqui esses jovens também receberam essa ajuda. Está lá em 1 Samuel 19:20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Onde estava Samuel, que precedia sobre eles? E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha só, gente. Olha só a capacidade de um ambiente profético. Aleluia! Eu já vejo tanta gente fazendo diferente. Eu já vejo os meus pastores. Jesus Cristo, esses dias meu pastor começou a falar em tanto em língua de um jeito que eu falei, meu Deus do céu. Um ambiente profético altera a realidade de escassez da terra, de pobreza de alegria. Aqui, gente, eu não sei se você aí na tua casa, onde você está, você vai percebendo, enquanto eu vou falando, que o teu espírito começa a ter uma vitalidade, a ganhar um brilho, um negócio que acontece que a gente não sabe explicar. Porque eu aqui, gente, seja onde eu estiver, comecei a falar dessas coisas, comecei a compartilhar isso. É loucura para os que se perdem. Ah, mas para nós é o poder de Deus. Acabei de lembrar de um outro texto que o Senhor me deu também essa semana, falando sobre as esquisitices dos profetas, daqueles que são, né, chamados por Deus, e que ele fez com um propósito muito específico para essa terra, tá, gente? E a gente vai aprofundar disso mais na frente. Então, finalzinho da página 101, diz assim: a prática dos dons do Espírito deve ocorrer em uma atmosfera de amor. Sabe por que que a gente está vendo ativando? Sabe por quê? Porque nós começamos estabelecendo protocolos que alteram o que é danoso nesse mundo, porque a autoridade está no amor. Você só vai conseguir curar alguém se você o amar, porque a autoridade no amor. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu que precisa receber do Pai o que é a essência do Evangelho? Isso aqui é a essência do Evangelho. E é isso aqui que ativa em nós toda a capacidade de fluir nos dons. Quando você ama, quando você se compadece. Gente, é sobrenatural. É isso que ele disse aqui. Sem estar em submissão à verdadeira autoridade espiritual, somos como um empreiteiro que constrói um arranha-céus sem alicerces. A primeira vez que o vento soprar, todo o edifício irá desmoronar. E a gente viu que o Senhor não se agradou do que o povo estava construindo a Torre de Babel. Eles estavam muito entronizados. Eles falavam a mesma língua, eles tinham uma comunicação legal e eles construíram muito rápido, porque havia uma unidade. Só que a intenção do coração não era a motivação que era a vontade de Deus, não era a motivação que era para adorar a Deus, não era para agradar a Deus. Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo, gente, que você vai começar a ver o engano. Quanto mais perto do verdadeiro, mais eu identifico o engano. Quanto mais perto de Deus, mais eu vejo o inimigo. Mas sabe o que é lindo? Eu só preciso liberar uma palavra. Mas quem desmorona, quem desfaz, quem destrona Satanás é o mesmo que venceu ao ressuscitar no terceiro dia. Então, nós somos esses co-construtores. Você e eu somos co-construtores com o Espírito Santo, mas quem constrói é Ele. Amém? Você está aqui porque você foi chamado para executar algo na terra nesse tempo. É uma missão. Eu sinto te dizer, não tem como mais olhar para trás. Não faça como a mulher de Ló.
esquecendo das coisas que para trás ficaram. Houve um tempo de se mover de um jeito e funcionou, foi para aquele tempo, para aquela estação, não funciona mais. O Senhor está te chamando a um novo nível. E quer saber? É um novo nível de dependência dele. Porque ele vai te dar oportunidade, ele vai te colocar em lugares e você vai se lembrar, porque você já está sendo ativada para isso. Você vai se lembrar de como deve agir. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Bem, gente? Então, nós estamos construindo na rocha. Ouvimos, somos ativados aqui e praticamos. Ouvimos, somos ativados e praticamos, ou seja, entregamos. Entregamos que o fruto é para o outro. Virou a página, agora vai começar a piorar. Eita, meu Deus do céu. Bebê aqui. Vou olhar o rostinho de vocês aqui. Vocês estão entendendo, gente, o que Deus está falando sobre esse tempo? Vocês não imaginam como eu amo ver o rostinho de vocês aqui. É muito legal. É muito legal ver essa transformação de dentro para fora. O Senhor é galardoador. Prepare-se para receber recompensas do céu. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E alguém que muda a cultura recebe algo diferente. Alguém que altera a cultura. Uau. Sem dor, sem ganho. No livro de 1 Timóteo, Paulo o exorta a ir além da sua zona de conforto em relação ao seu dom espiritual. Qualquer pessoa que pratica algum exercício físico sabe, só há resultado no exercício quando o seu corpo sente um certo grau de dor. Portanto, se você acordar na manhã seguinte, após um exercício, e não estiver dolorido, perceberá que o exercício só o manteve na condição atual. Então, o músculo, ele tem memória, ele vai sentir. Se você fez o exercício corretamente, o músculo, ele vai, no outro dia você vai perceber que aconteceu alguma coisa, você não está conseguindo nem andar, nem sentar, está doendo. Opa, o treino foi eficaz. Atingiu o seu objetivo, que era alterar um estado de flacidez, de hipotonia, para uma hiper, para um estado mais firme. E, gente, tem coisa que eu falo aqui que o Espírito Santo traz na hora que eu nem preparei. Acho que a maioria das coisas que eu falei aqui eu nem preparei. Tá? Então, o que o Espírito Santo está dizendo para você é: vai ser necessário perder para ganhar. Com ele é assim, gente. É um reino de ponta cabeça. O que perde é o que ganha, o mais fraco é o mais forte, o último é o primeiro, é doideira. Comece a se render a isso. Você quer viver o extraordinário de Deus nessa terra. Comece a pensar sobre isso. Então, aqui, ó, vá além da zona de conforto. O mesmo princípio aplica-se ao nosso crescimento espiritual. Se nós não fizermos o que for confortável para nós, se nós só fizermos o que for confortável para nós, falharemos no crescimento. Sempre que estamos realmente crescendo, haverá um elemento de desconforto. Eu vou até... Estou fora da minha base principal, mas eu acho um lápis aqui. Sempre que estamos... Eu também indico você sublinhar isso no seu livro. Sempre que estamos realmente crescendo, haverá um elemento de desconforto. Você pode olhar para a dor por esse ditado: os cães da destruição estão às portas do seu destino. Em outras palavras, as coisas que você tem medo de enfrentar,
muitas vezes trazem as maiorias, as maiores recompensas. Aquilo que temos medo de enfrentar, na maioria das vezes, é o que vai trazer as maiores recompensas. Talvez seja um testemunho que você precisa dar. Não sei, gente, estou falando o que estou percebendo aqui, que é para dizer. Você está no ambiente profético, você está aprendendo sobre o profético. Deus não vai te deixar no mesmo lugar. Esquece aquela antiga casa. Existe algo novo. E a gente começou falando sobre vulnerabilidade. Você é livre para fazer Deus, para deixar Deus usar até o que é feio na sua história, para transformar pessoas, transformar casamentos. Você é livre, livre. Eu sinto uma atmosfera de liberdade aqui sobrenatural, gente. Meu Deus. Você pode praticar, você pode contar o que Deus já fez até aqui. O desconforto está levando você para um lugar para fluir, como esse rio aqui. Eu até hoje, bem que eu não entendi, que eu gosto de ficar no meio dele, mas hoje eu senti de ficar mais para cá. Então, tá, Espírito Santo, já entendi. O rio, ele simplesmente tem a sua correnteza que vai num movimento só. Ele só vai para cá. Ó. Você está no rio. Você só tem um lugar para chegar. Não tenta ficar nadando contra a correnteza, não, porque você vai ter que fazer muita força. Você vai ficar cansado. Você vai pensar em parar, porque é cansativo nadar contra a correnteza. Agora, e isso foi que o Espírito Santo me lembrou hoje de manhã, quando eu vinha caminhando para cá, eu sempre venho conversando com ele. E eu falei, Espírito Santo, o que que o senhor tem para hoje, para essa turma? O que que o senhor quer? Como que o senhor quer encerrar esse tempo? Ele me lembrou um dia, eu só fui uma vez em Bonito, no Mato Grosso. Que lugar, gente, é lindo, não é bonito, não é lindo. E nós fizemos um passeio, e nós íamos com aquela máscara, a máscara, acho que é o nome não, gente. Sou péssima com esses negócios de nome em inglês, então piorou. Mas a gente ia fazendo flutuação, o nome do passeio, flutuação. A gente ia fazendo a flutuação por baixo do rio, deitados assim, eu e minha família, né, meu marido e meus filhos, eles eram pequenos, pequenos assim, eram adolescentes. E a gente, menino, me deu um medo daquele rio, negócio mato de um lado, mato do outro. E eu ouvi tanto que lá tinha tanta cobra de boia. Aí eu falei, meu Deus, é hoje que uma jiboia vai me pegar nesse rio. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei assim, não, não vou ficar pensando na jiboia, não. Eu vou ver os peixes que tem aqui. E quando eu fiz essa oração, e lá tem muito calcário, ai, que lindo que o Espírito Santo lembrou, gente. Que coisa maravilhosa lembrar disso hoje. E porque tem muito calcário, a água é tão transparente, tão cristalina. Então nós víamos, gente, pensa num silêncio. Você lá dentro, você não ouve nada. Você só ouve o barulho da natureza. O barulho que quem faz são os peixes que estão vivendo ali naquele habitat. E foi uma sensação de liberdade, a mesma que eu estou percebendo aqui, gente. Foi um lugar desconfortável, eu confesso para vocês, gente. Já que nós estamos aqui no lugar da vulnerabilidade hoje, deixando Deus agir dentro de nós. Eu não queria desagradar meus filhos, gente, que estavam doidos para ir. Eu não queria ser a chata, sabe? Que reclama de tudo, que fala, ah, gente, eu preferia estar na praia, que realmente eu preferia para aquelas férias, mas eles queriam conhecer aquele lugar. E aí eu fui, mas eu confesso para vocês que eu estava num lugar desconfortável demais. O medo daquela jiboia aparecer a qualquer momento. Falei, a jiboia vai vir hoje. Mas a cobra não gosta de mim, eu não gosto dela, então ela não aparece. Não vi nenhuma cobra, não, gente. Eu fui. Mas eu quero te fazer pensar sobre um lugar que Deus está te levando, que talvez seja desconfortável, você vai precisar
enfrentar a resistência do mal, você vai precisar aprender a ouvir mais e confiar mais, em depender mais, para você desfrutar desse lugar de descanso, desse lugar de fazer muito, mas não se cansar. Porque os que esperam no Senhor são essas pessoas que correm e não se cansam, caminham, não se fadigam. São pessoas que sempre estão envolvidas com muitas coisas, mas estão sempre liberando vida. Esse é o lugar do rio. E o rio é Jesus, ele é o rio. Amém, gente? Faz uma onda de glória se isso de alguma forma falou com você, se o Espírito Santo trouxe alguma reflexão para você, para algo que você está enfrentando. Esse é o lugar, gente. O lugar da comunicação com o Pai. Então, aqui, onde foi que eu parei? Em outras palavras, as coisas que você tem medo de enfrentar, também vou grifar isso aqui no livro. Muitas vezes trazem as maiores recompensas. A 1 Timóteo 4, 14 e 15 diz assim, ó, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Nós estamos no Novo Testamento, ouvindo uma conversa de dois homens que estão orientando um jovem. E o que ele diz? Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas. Olha só, gente, olha a orientação de Paulo, falando para Timóteo, olha aqui, pensa nisso. O que você está fazendo aqui? Você está pensando nisso? Você parou lá com a sua família um tempinho para vir aqui meditar nisso, pensar sobre isso, perceber o Espírito Santo te mostrando áreas, ambientes que você vai precisar perseverar para romper, para sair desse lugar de desconforto. Porque vai ter um momento que o desconforto vai aumentar e você vai abaixar, dependente dele, se rendendo a ele. Você vai se esconder. Eu dizia, meu Deus, eu quero estar nesse esconderijo, me deixa aqui. Porque se já teve momentos que eu ia para a igreja querendo uma palavra, hoje eu fico lá atrás querendo, me escondendo. E mais palavras o Espírito Santo está me dando, e eu fico lá, eu falo assim, deixa quietinho aqui. E aí, às vezes o irmão vem, chama, né? Porque o que você tem não é seu, é para alguém. É sempre para o outro. Então ele diz para Timóteo: medita essas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. É minha parte meditar, é minha parte me ocupar, é minha parte me aperfeiçoar, e é parte de Deus comunicar para o outro. Ativar o outro, animar o outro, encorajar o outro. É a parte de Deus, do Espírito Santo. Agora eu tenho a minha parte. E você e eu temos que ter essa responsabilidade com aquilo que é o zelo pelo que é do nosso Pai. Coloque dom no fogo. Eita, adoro pensar sobre isso. Eu sou dessas, né? Do fogo, quem me conhece sabe. Paulo, em 2 Timóteo 1,6, lembra Timóteo, desperte o dom de Deus. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, desperte o dom de Deus. De acordo com o grego, essa frase pode ser traduzida como: coloque o seu dom no fogo. O próximo versículo faz mais sentido agora, nesse contexto. Ele abre aspas e diz assim, ó, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! 2 Timóteo 1,7. O versículo 7 ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação.
Uau. Você não tem o espírito de medo, você tem o espírito de poder, de amor e de moderação. É o que você carrega dentro de você. Percebe que aqui, como ele está falando de fogo, de ousadia, ele poderia não colocar o amor? Você recebeu poder, mas ele traz sempre o amor como uma essência que não pode faltar em nenhuma das manifestações, em nenhuma das nossas atuações. O amor não fingido, o amor que é semelhante ao que Jesus fez de doar, de deixar falar mal, de deixar, de deixar que pensem, sabe? O amor que está sujeito a obedecer a Deus até que tá doendo, Senhor, mas você continua amando. E quando você tem oportunidade, você libera poder, libera graça, libera ousadia, moderação, coragem, porque é o que está em você. Mais forte é o que está em nós. Então, aqui Paulo está lembrando para Timóteo. E está me lembrando também. Último parágrafo da página 102. Sempre que damos um passo de fé, devemos dar um passo sobre o medo. Eita! Sempre que damos um passo de fé, devemos dar um passo sobre o medo. Sobre, tá? Então, aqui, ó, medo. Que é a aula, gente. O medo é o cão de guarda que protege a fortaleza de prosperidade espiritual. Você sabe quem é o cão, né, gente? O encardido. É ele mesmo. Meu filho, antes de você nascer, o Senhor te fez. O inimigo está desde o início. Ele sabe as habilidades que Deus nos deu. Conhece. Conhece você, me conhece. Aonde tem medo é porque tem poder. Porque quem tem medo é ele. Que você saiba que você não tem medo. O inimigo perde quando a gente vê o medo, vê o mal. Porque a gente vai aprender a lutar com as armas que vencem. E as armas que vencem não são a da ofensa, não são a da palavra de sabedoria humana, natural, demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto. E a Bíblia diz que ela é pacífica, ela é pura, ela é cheia de misericórdia, sabedoria do alto. É essa sabedoria que a gente encontra nas Escrituras. Aí você vence. Aí você vence o medo, a insegurança, a comparação. Você vence tudo. Medo de andar só, medo de ser sozinha, de envelhecer sozinha. Você perde todo o medo, porque você vai entender que o amor dele te preenche de um jeito. Por isso que 1 João a gente vê lá no capítulo 5, João dizendo: quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Obrigada, Espírito Santo, por demonstrar tanto amor, nos revelando tanta coisa assim. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada. Tá? A maioria das pessoas não permite. Não, vou ler. Onde é que eu parei? Sempre que damos um passo de fé, devemos dar um passo sobre o medo. O medo é o cão de guarda que protege a fortaleza de prosperidade espiritual. Quando o cão começa a latir, podemos ter certeza de que o tesouro que ele está guardando está próximo. E Jesus Cristo. A maioria das pessoas não permite que seus dons sejam forjados no fogo arriscado.
Isso resulta em dons que são fracos e não provados. Preste atenção aqui, ó. Nós vamos ser provados por Deus, gente. Nós vamos ser provados. Não dá para explicar aqui, né? Por isso que a gente vai ter um outro espaço para isso. E é diferente. A prova de Deus é diferente de você estar enfrentando uma batalha, por exemplo, espiritual. Um ataque demoníaco. É diferente. A prova de Deus, ela tem o objetivo de te aperfeiçoar. A prova de Deus, ela vai te refinar. O não de Deus vai te levar para o final da fila, para que seja a glória dele te impulsionar para frente. Então, a prova de Deus, sim, é para confiar a nós níveis mais elevados da sua revelação, para que ele vai poder confiar no nosso coração. Porque o Senhor nunca vai nos colocar num lugar para a gente passar vergonha. Nunca. Ele quer que você, enquanto faz a obra dele, enquanto desfruta do que ele está colocando para você, você brinque, você se divirta. Não que você fique mal, que você fique oprimido, que você fique doente, de jeito nenhum. Por isso, é importante a gente pensar sobre isso. E quanto mais a gente está chegando perto de viver isso, mais o cão começa a latir. Mais a gente vai ver resistência, mais a gente vai ver situações. Gente, eu já vi muitas situações que eu vejo hoje na minha vida, no meu ministério, que eu desisti lá atrás. Na minha família, que me fez, meu Deus do céu, eu falei assim, Senhor, acaba logo com isso, me leva, que eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, não. Aí, quando vem uma situação parecida, semelhante, aí o Espírito Santo te lembra, opa, aqui você dá aula, minha filha. É. Aí quando vem uma ofensa, opa, ei, ofensa, já fiz parceria contigo, agora eu não faço mais, não. Eu tenho um parceiro que eu ando lado a lado, é o Espírito da Verdade. Sabe? Você vai começando, você foi provado para ser aprovado, para ajudar pessoas que estão passando pela mesmíssima situação a também encontrarem esse lugar, esse tesouro. Página 103, vamos embora, gente. Que Deus vai trazendo um monte de coisa nova, o Espírito Santo vai trazendo. E eu sou dessas que deixa fluir. Por cujo motivo, isso mesmo, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu faço um círculo bem grandão assim no meu livro, assim, para marcar. Livro todo rabiscado, gente. 2 Timóteo 1, 6, 7. Então, desperta. Paulo está falando para Timóteo, e o Espírito Santo está falando para você, Jane, desperta. Raquel Reis, desperta. Fabiana Reis, desperta. Valéria, Juliane, Patrícia, Antônio, desperta. Ângelo, Georgia, sabe? Fátima, desperta o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti. Porque esse é o Espírito que está dentro de nós de fortaleza, de amor e de moderação. Todos que estão aqui. Nós vamos ter um tempo final aqui, aonde você mesmo vai colocar a mão em você, que a gente vai fazer esse momento. Porque eu acredito, eu amo pensar na geografia do Espírito Santo, que não está preso num lugar. Aleluia! Essa liberdade geográfica, eu estou aqui sendo ativado e você aí também. Eu amo. A gente vai ter um tempo nosso junto, em nome de Jesus, que eu tenho orado por isso, gente. Meu Deus do céu, imagina, o céu vai rasgar, vai ser uma coisa de doido.
O Senhor vai preparar isso, sim, com certeza. Sugestões para a prática da profecia. Seguem algumas sugestões para praticar os dons do Espírito. Primeiro, profetize o seu dia. Lembra que eu comentei que eu vim andando para cá? E eu vim profetizando sobre o meu dia. Então, ó, quando você acordar pela manhã, ore e peça ao Senhor para obter informações sobre algo que vai acontecer durante o dia. Anote de forma clara para que você possa compreender no final do dia. Verifique e veja se o evento que você profetizou para si mesmo aconteceu. Veja também o quão explícita a informação foi para você e se você compreendeu os detalhes específicos do evento. Gente, isso é um treino. Um treino. Estamos aqui sendo treinados. Treinados para nos mover de uma maneira diferente. 2, pratique palavras de conhecimento. Já expliquei para vocês como é a palavra de conhecimento. Agora ele está te convidando a praticar. Vá a um restaurante ou um local comercial e ore pela pessoa que estiver fornecendo um serviço para você. Peça ao Senhor que lhe dê palavras de conhecimento a respeito daquela pessoa. Normalmente, é melhor que você ore quando a pessoa não estiver na sua presença. Anote as palavras do conhecimento em um pedaço de papel. Mais tarde, você pode entrevistar a pessoa a respeito das palavras do conhecimento que você recebeu. É um desafio, né? Que estamos sendo desafiados a sair da caixinha. Não é mais sobre só liberar o que Deus está te dando dentro da igreja. Não, esquece isso. Deus vai te levar a povoar a terra com o perfume dele, cheiro do conhecimento de Cristo. Esses dias eu fui tomar café com uma amiga. No final, o garçom servindo a gente, que bonitinho, gente. Graça. Aí no final eu agradeci, eu falei que ele era generoso. Falei, você carrega. Eu não lembro as palavras, vieram palavras para ele. Aí ele falou assim: então eu vou chamar o dono do restaurante, que o restaurante tinha inaugurado há pouco tempo, uma cafeteria. Tinha inaugurado há pouco tempo. Aí já foi me apresentar o dono. Aí você acha que eu fiz o quê, gente? Profetizei, óbvio. Casal jovem. Falei, vocês não têm noção de Deus vai levar vocês. Eu já declaro franquias nascendo, franquias, crescendo, expandindo. Depois convidei para ir lá na igreja, que já tinham ido visitar. Falei, agora a gente vai para um espaço maior. Gente, em nome de Jesus, você é livre para declarar o que o céu fala a respeito da terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele nos deu aos filhos. Vamos tomar para Jesus, vamos declarar o que o céu declara. É isso que ele está dizendo aqui. Então, seja na cafeteria, seja no restaurante, seja em casa, seja na família, seja onde for, vamos exercitar. Mas ele aqui tá falando para você, porque americano é assim, né? Tudo organizadinho, ó, anota, papapá, para depois você ir lá conferir. Eu preciso melhorar nisso. Então, aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, se você achar que o Senhor lhe mostrou que a pessoa que estiver recebendo a palavra tem 3 filhos, você pode simplesmente perguntar se ele ou ela tem filhos. Se a resposta for sim, você pode perguntar quantos, e etc. Quando você ainda não estiver, quando você ainda estiver aprendendo, eu sugiro que você não diga à pessoa que você tem palavras de conhecimento de Deus para ela. No início, essa prática é mais para o seu crescimento, na prática do seu dom, do que de fato será para você ministrar o seu dom. À medida que sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo melhorar, você conseguirá agir com mais ousadia e em fé. Entendeu isso aqui, gente? Então, para você
conhecer esse lugar do que está sendo revelado para você, você não vai dizer para ele, Deus me mostrou, Deus me disse, não. Você vai perguntar, e aí a pessoa vai responder, e aí você vai ver, uau, Deus me disse isso mesmo, é isso mesmo. Então, você vai começar a ficar um pouquinho, gente, mais seguro, mas você nunca vai estar 100% seguro, tá? Isso eu preciso dizer para você. Você se sentir, não, eu estou aqui seguro de fazer isso, gente, não tá. Se você é alguém, né, que caminha com o Espírito Santo, sabe que ele é surpreendente. Ele é surpreendente. E esse treino, em nome de Jesus, vai ser algo natural, eu declaro isso. Vai ser algo natural na nossa vida. A gente não vai saber andar de outro jeito, senão ligadinha com o Espírito da Verdade, ajudando pessoas aqui. Vai ser natural viver o sobrenatural de Deus nessa terra. 3, junte-se a outra pessoa. Conte com a ajuda de um parceiro de oração. Gente, se você não tem, você precisa. Já vai vendo aqui, ó, quem pode ser seu parceiro de oração. Eu quero estimular vocês a fazerem isso, gente. Vamos treinar. E pra gente, olha, nós estamos aqui 2 meses. Tem um monte de gente aqui que é faminta, igual você, que é doidinho, igual você, que ama as coisas eternas e que tem um monte de dúvida, e que tem um monte de preocupação de acertar, igual você, igual a mim. Então, o grupo vai continuar, a gente vamos exercitar isso. Chama alguém no privado para fazer junto. Olha, você tem. Nossa, você. Seu marido trabalha com isso? Com o que seu marido trabalha? Aí você lá ouviu do Espírito Santo que ele era alguém comerciante. Porque é assim, gente, o Espírito Santo, ele conta. O que for para edificar o outro, ele conta. O que for para abençoar o outro, ele. Se for para um motivo como esse. Orem um pelo outro e peça ao Senhor que lhe dê palavras de conhecimento. Revezem e compartilhem o que acreditam que Deus lhes mostrou. Deixe o outro julgar a palavra. Gente, uma coisa que você precisa, e eu também, nós precisamos aprender a deixar o outro julgar a palavra. Porque a palavra, a profecia, sim, ela é julgada. Deve ser. Pode ser. Não o profeta, mas o que está sendo dito. Amém? Que às vezes a gente diz, a gente ouve essa palavra julgar a palavra, a gente já cria assim, né? Uma palavra que vai julgar. Sim, a Bíblia diz que isso é saudável. Até para que a gente treine isso dentro de nós. A gente vai precisar exercitar isso. Obviamente, isso funciona melhor se ambos estiverem tentando desenvolver seus dons espirituais. Óbvio, né, gente? Estamos entre a gente aqui, você já tem essa linguagem, você já está caminhando nesse lugar. É importante, nesse exercício, serem extremamente sinceros um com o outro, de modo a obter uma avaliação honesta de como você está atuando no dom. Tá? 4. Palavras de conhecimento para cura. Você pode praticar palavras de conhecimento de cura em grupo, simplesmente orando e pedindo ao Senhor para mostrar-lhe que quem está com alguma doença ou dor. A gente já falou sobre isso. Às vezes, já aconteceu algumas vezes de estar orando, eu não estar com dor nenhuma, e de repente eu senti um incômodo na perna ou na coluna. E eu já entendi. Ou de cabeça, eu não tenho dores de cabeça, gente. Graças a Deus, assim, o Senhor. Às vezes, quando os hormônios estão meio loucos, às vezes vem assim, uma dorzinha assim na nuca. Aí eu sei que é coisa minha. Mas normalmente, quando eu estou orando, eu percebo no meu corpo algo, palavra de conhecimento sobre o que está acontecendo naquela hora, na vida daquela pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Isso muitas vezes vem como uma sensação em seu corpo que coincide diretamente com a parte do corpo da pessoa que o Senhor quer curar. Se for apropriado na reunião, pergunte ao grupo
Se alguém tem um problema específico naquela parte do corpo, então depois você deve orar por essa pessoa e experimentar a alegria de ver o Senhor curá-la. Eu creio que isso vai crescer cada vez mais no nosso meio. Eu acredito que esse tempo que Deus está inaugurando. 5, profetizar como um grupo. Outra forma de profetizar, outra forma de praticar o dom em um ambiente de grupo é escolhendo um membro do grupo e os demais profetizem para ela. Quando as palavras forem dadas, peça aos membros do grupo que as escreva. Gente, quero dar essa dica para vocês. Anotem ou gravem quando vocês estiverem recebendo uma palavra profética, para que vocês se lembrem depois com detalhes. E quando você for entregar também uma palavra, fale isso para a pessoa, eu quero liberar sobre você algo. E eu pode gravar, porque depois você vai ensinar que a pessoa ela fica tão emocionada. Esses dias eu fui pregar num lugar aqui em Caxias mesmo, numa conferência de oração. E um rapaz, um jovem, no final ele veio me entregar uma palavra de conhecimento, mas também de sabedoria. Ele disse do que está acontecendo e sobre o que Deus estava preparando. E eu não deu tempo de pegar o celular para gravar. E ele já foi liberando e eu fui tentando estar o mais presente e consciente para me lembrar de tudo. É porque a gente se entrega, se rende. Quando Deus fala, é algo tão poderoso. A gente fica tão perplexo. Eu não sei você, eu fico. Como assim? Eu ainda fico chocada. Como ele mostra detalhes. Então, gravar é uma coisa legal para depois você se lembrar. Tenho várias aqui gravadas. De vez em quando eu vou lá e ouço. Sim, opa, isso aqui estou esperando. Isso aqui o Senhor está fazendo. Opa, isso aqui Deus já fez. Palavras proféticas são para você se lembrar. Ok? Quem está entendendo, faz uma onda de glória aí, que já tem um tempinho que vocês estão quietinhos. Vocês estão acordados, gente? Tomaram café já? Meu marido trouxe. E eu estou bebendo aqui devagar. 6. Vamos falar agora sobre intercessão profética, que eu amo. Intercessão profética é praticada quando oramos. Muitas vezes, em oração, o Senhor lhe dará uma visão sobre a vida de pessoas. Profetize uma resposta para cada uma das questões que você vê. E, em seguida, peça ao Senhor para permitir que você encontre aquela pessoa naquele dia. Estou rindo porque isso já aconteceu comigo, tá? Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que o Senhor trará em sua mente para orar por elas. Mesmo que você não tenha visto essas pessoas há meses ou mesmo anos. Muito provavelmente, em um breve tempo, você ouvirá a respeito delas. Uau. Intercessão profética é algo que o Senhor nos leva a um nível de relacionamento. Você vai perceber o coração de Deus pelas pessoas. Porque interceder é estar entre sessões. Intercessão. Então, eu estou entre a seção terra e também céu. Porque em Cristo, nós somos um. A Bíblia diz, nos tornamos um com Cristo. Então, se ele um dia foi terra, hoje ele é céu, deixou o Espírito Santo comigo, eu sou terra, hoje estou na terra, mas eu também sou céu, porque o Espírito Santo me liga a ele. Então, na intercessão, é esse lugar pelo outro, por algo ou por alguém, que o Senhor quer que a gente exercite também a prática da intercessão profética. Amém, gente? Nós fechamos aqui esse tempo. Nós tivemos uma aula extraordinária também falando dos falsos profetas. Meu Deus. Acho que todas as aulas foi assim, né? Níveis, né? O Senhor foi aumentando, o nível aumentando. E agora ele está nos fazendo um convite de continuar.
convite de prosseguir. Você pode responder essas perguntas, eu incentivo para que você faça isso. Todo o teu livro seja escrito com as respostas que você vai buscar nos conteúdos, porque está tudo aí, gente. Está tudo aí. E você também aplique, faça aplicação para a vida. Aqui na aplicação para a vida, na página 105, ele diz assim, ó, crie um plano para superar os medos de expor seus dons. Em seguida, compartilhe com alguém o seu plano, a fim de prestar contas e concretizar o plano que você fez. Então, como a gente viu nessa aula, a prática é o momento do desafio, gente. Porque você pode estar sentada aqui, ouvindo, sendo ativada pelo Espírito Santo, mas na hora de ir lá realizar, de fazer, eu vejo que tem algumas pessoas que têm praticado, coloca no grupo, ali é uma bênção quando você compartilha o que você está vivendo, porque é por ele, nasceu nele o desejo de te dar os dons, por ele, para ele, por meio dele e para ele, por ele, porque dele, nasceu nele, por ele, é ele que está fazendo isso agora e para ele. Quem entendeu isso aqui? Porque dele, nasceu nele, o desejo de te dar o dom, o desejo de fazer você fluir nisso, dele, nasceu nele. E ele está fazendo agora, por meio dele, através dele, o espírito dele. E é para ele. É para ele, não é para homens, não é para impressionar, é para ele. É para ele. É sobre ele, gente. Tem nada sobre nós. Isso se torna assim bem mais leve quando eu penso nisso, assim, ai, obrigada, porque não é nada sobre mim, é sobre ele. As revelações, é o conhecimento, a palavra de sabedoria, tudo tá no coração dele, ele quer fazer isso agora. E pensando sobre esse tempo que nós passamos aqui, esse tempo que o Senhor tem nos feito crescer, esse tempo que o Senhor tem nos aperfeiçoando, Deus vem gerando no meu coração já um projeto. E esse projeto vai nascer, e eu espero que vocês sejam os meus membros fundadores. Eu vou revelar para vocês numa aula complementar. Eu tenho um monte de palavras que são palavras das Escrituras do Novo Testamento, do Velho, do Antigo e do Novo, que eu não consegui compartilhar com vocês por causa do nosso tempo. Mas eu quero dar uma aula extra, uma aula bônus para quem quiser, gente, para quem quiser, para quem tem sede, para quem quiser aprofundar, para quem tem o desejo, né, que queima, que percebe que Deus está chamando para ir mais fundo. Então é para você essa aula extra. O grupo não vai terminar, o grupo é para a gente se ativar e o grupo ali eu vou colocar no grupo o dia, a hora da aula. Eu estou compilando para que essa aula seja rica para você, como foi todos os encontros. Porque a gente termina o livro, lembra o profético do início? A gente terminou um livro que alguém fez. E agora Deus começa um livro que ele está fazendo, e é você. Você é o livro que alguém vai ler. Você é o livro que alguém vai desfrutar do conteúdo que você vai carregar. Então, vai começar esse projeto novo que o Senhor está me dando. E eu quero muito que vocês sejam esses que vão caminhar comigo nesse tempo novo. Né? Eu já tenho aqui uma ideia de dia, de hora, mas eu não vou falar agora, porque eu ainda tenho que confirmar onde eu vou estar, né? Que eu sou um pouco itinerante, e eu quero estar num lugar onde eu não tenha nenhum problema com relação à internet, tudo funcionar bem, consiga comunicar para vocês tanto essa aula. Já compartilhou o link para inscrição? Ainda não. Segunda-feira eu vou colocar no nosso grupo da comunidade o formulário, gente. Eu preciso que vocês preencham esse formulário, um formulário de interesse, um formulário onde eu vou poder conhecer um pouquinho mais também vocês, tá? E aí esse formulário vai ser uma base para mim, que eu quero ver um pouco da história de vocês. Ali, perguntas simples, gente, tem 4 ou 5 perguntas, mas que vão ser importantes para mim. E aí lá no grupo eu vou colocar a data dessa aula extra que a gente vai ter, o horário,
tudo direitinho, com o tempo que a gente vai poder mergulhar mais fundo com a revelação do que o Espírito Santo trouxe durante esse tempo. Porque Deus veio trazendo muita palavra de conhecimento, palavra de sabedoria sobre também vocês, e eu quero ter esse tempo para liberar na vida de cada um de vocês. Tá? Então, fique atento no grupo e é muito importante que você saiba que essa aula, provavelmente essa aula que eu vou dar, que eu vou colocar lá no grupo, não vai ser gravada, então eu quero honrar quem está comigo aqui desde o início. Ela vai ser aberta para todo o público que me segue. Tem muitas pessoas que não conseguiram vir para cá, mas que me perguntam sobre a continuidade do profético, se eu vou ensinar sobre isso. Então, eu vou abrir nessa aula, talvez eu faça pelo Instagram, não sei ainda, mas eu vou. Vocês vão ser os primeiros a saber, porque eu vou colocar na comunidade e eu vou abrir para outras pessoas também estarem nessa aula que vai ser ao vivo. E aí, como não vai ficar gravada, é importante que você esteja lá. Deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa ele te ativar, deixa ele te mostrar. Eu quero te ajudar nessa caminhada, porque, como eu disse, e a gente começou lendo hoje esse capítulo sobre uma escolha. Eu nem sabia que a gente ia, porque eu já tinha feito esse capítulo já há algum tempo, e aqui o Senhor confirma o que ele vem colocando no meu coração. Quando a gente vê os profetas do Antigo Testamento criando uma escola, tá aqui um spoiler para vocês do que vai nascer. Gente, vocês não imaginam meu coração como está cheio de alegria. Vai nascer uma escola, pessoal. Meu Deus. Porque Deus é desse, gente. Tudo que ele faz. Olha, olha, sabe essa aula do medo? Quanto mais estamos chegando no lugar do tesouro, da onde nós nascemos para viver, para habitar, mais o cão vai latir. Vocês não imaginam quanto tem sido uma semana desafiadora, quantas coisas, assim, quantas outras vozes têm tentado, mas eu estou focada, aprendi a discernir a voz que eu vou seguir. Então, eu quero seguir com vocês nesse tempo novo, para que nós coloquemos em prática tudo, 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 tudo. E lá eu vou explicar tudo. Então, essa aula eu vou explicar como vai ser, como vai acontecer. Já gera essa expectativa aí alta. Você que tem desejo de continuar aprendendo sobre esse lugar de se mover, de viver e de pertencer a uma comunidade que é profética e é saudável. Porque esse é o nome da nossa comunidade, né? Comunidade Profética Saudável. Amém, gente? Fala um pouquinho comigo, abre teu microfone. Eu nem vou dizer que vamos despedir, sabe por quê? Porque a gente não vai despedir. Eu sei que a gente vai ainda caminhar junto aí um tempo. Como foi para você, gente? Como foi esse tempo para você? Como foi essa aula hoje para você? Alguém identificou um medo, um latido aí, em algum lugar? Cíntia, eu quero falar Pode sobre falar. algo que eu passei essa semana, quarta-feira, eu acho que foi quarta, né? A ex-esposa do meu marido, né? Ela foi fazer uma cirurgia e não tinha ninguém para levar ela no momento, aqui no Che Guevara, não tinha ninguém para levar, e o tio dela que ia levar não pôde levar porque ele passou mal, que ele é taxista, e, e eu estou em casa esses dias, né? Durante esses dias, 2 meses que eu estou em casa sem trabalhar. Aí o Hélito chegou para mim e falou: Pro, deixa eu te falar uma coisa, vamos levar Fabiane lá no hospital, porque ela tem uma cirurgia para hoje e não tem ninguém para levar. E eu vim te perguntar se você pode ir junto com a gente, né? Que ela mandou te chamar. Aí você estava falando aqui sobre isso, que às vezes nós vamos passar por algo que vai nos desconfortar, vai deixar a gente desconfortável. E eu falei, ai meu Deus do céu, vamos, mas vamos. Aí levamos. Chegou lá, Cíntia, não tinha ninguém mais, lá só eu e ela mandou me chamar. E quando chegou lá, ela falou para mim assim, dentro do carro, antes de a gente chegar, ela falou: Fabiana, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado me levar,
né? Sou muito grata a Deus e eu estava pedindo a Deus uma pessoa certa que pudesse me levar lá. E você se prontificou. E quando chegou, assim, o que me deixou mais desconfortável um pouco na hora foi quando eu fui na assistente social, né? Porque tinha que uma pessoa ser responsável, né? Para quando ela fosse entrar para meio cirurgia, para pegar as coisas. E o Hélito ficou lá fora e quem entrou com ela foi eu. E quando chegou na sala, a, a assistente social virou para mim e falou assim: qual é o seu nome? O que você é dela? E eu fui e falei: eu sou uma amiga. Eu sou uma amiga que vim trazer ela, e o filho dela também estava, o Jean também foi junto com a gente, e ele falou assim: ela é minha tia, essa é minha mãe. Olha só, nem eu precisei falar nada, essa é minha tia, essa é minha mãe, ela é minha, eu sou enteada dela. Aí a assistente social olhou para minha cara e falou assim: mas eu não entendi ainda. Eu falei: então, ela é ex-esposa do meu falecido, do meu esposo agora, mas nós somos amigas. O que me chamou a atenção, Cíntia, foi que ela falou assim: mas vocês se dão bem? Eu falei: sim, graças a Deus, eu sou uma mulher curada, eu sou uma mulher sarada e eu estou aqui por ela para ajudar ela. E ela virou para outras duas que estavam na sala e falou assim: ei, fulano, olha isso aqui, Cíntia. Diante de Deus, eu falei assim, eu confesso que eu fiquei muito nervosa na hora. Ela falou assim: olha isso aqui para as outras duas. Ainda existe pessoas com coração com amor. Eu não vou. Aí ela virou e falou assim: desculpa, tá? A assistente social virou para mim e falou assim: olha, Fabiana, desculpa, mas em todo o meu trabalho, que eu trabalho aqui nesse hospital, em todo lugar que eu não quero ver, eu sempre vejo ex-mulheres arrumando problema. E você eu não vi, eu vi você socorrendo. Sabe, Cíntia, quando você começou a falar aqui, eu falei: gente. Tem coisas que Deus vai fazer você passar, sabe? Para ver ao grau do seu amor, da sua maturidade, sabe? E eu fiquei com ela até ela se internar, peguei as roupas, e na quinta-feira, Cíntia, quem foi visitar ela 4 horas foi eu também. 4 horas só tinha eu para visitar ela. E eu cheguei lá e falei: Fabiana, eu agradeço a Deus, louvo ao Senhor que os médicos, né, te operaram, que você está bem, tá? E eu estou aqui para te fazer essa visita, te orar e agradecer a Deus por ter aqui, Ele nos ajudou. Então, é sobre isso, sabe? Então, quando estava falando aqui, assim, eu falei: Deus, isso é muito lindo. E ontem nós pegamos ela no hospital, que ela teve alta, eu e o Hélito fomos buscar, levamos em casa, ela está em casa. A cama dela lá estava sem um colchão para ela deitar e ela muito baixa. Eu falei: eu tenho um colchão na minha casa e eu vou trazer para você. O Hélito vai buscar. Entendeu, irmão? Então, assim, Uau. eu só tenho que agradecer a Deus, cara, é muito lindo. Você tem um coração lindo. Eu quero pedir todo mundo que estenda a mão para Fabiana. Amém. Quero Olha, liberar a sua vulnerabilidade, vai te colocar em lugares, porque o Senhor, ele está se movendo com quem se move nesse tempo, com quem, ele disse, quem der um copo d'água a alguém, está dando para mim. Quem visitar o enfermo está me visitando. Aleluia. Pensando que a gente caminha para os últimos dias, nós estamos nos últimos dias, e o amor de quase todos vai se esfriar. Fabiana, nós declaramos sobre a tua vida um aquecer do teu coração de amor pelas vidas. Você foi um chamado de socorro. Eu vejo essa letra SOS. Eu vejo que Deus deu para você esse coração de socorrer. E nós declaramos agora, no nome de Jesus, que haverá força, haverá saúde, haverá intrepidez, haverá ousadia, haverá clareza, clareza. Haverá pessoas do seu lado para te ajudar nesses desafios. Eu declaro em nome de Jesus que você recebe agora uma força que vem do alto, que te reveste do alto da cabeça à planta do pé, que vai te colocar nesse lugar de pódio. Eu vejo isso, há um lugar de pódio para você. O seu coração, a sua disponibilidade e a sua vulnerabilidade te coloca em lugares que sim, são de destaque, porque o nome do Senhor é glorificado quando você se destaca nesse mundo que não tem gosto, não tem sabor, você é sal, você é luz, você é vida, você é bênção, você é alegria. Fabiana, nós te abençoamos no nome de Jesus. Amém? Mais uma onda de glória aí, que o Espírito Santo fez. Presente, meu Deus, obrigada. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Fabiana.
É isso que é esse tempo, gente. Esse é o tempo. Nós estamos nesse tempo, né? Um tempo kairós perfeito de Deus. E se você é alguém do socorro, eu também libero essa palavra sobre você. Se você é alguém que tem um desejo tão grande de ajudar, de visitar pessoas, sabe? O Senhor, ele tá formando um exército de socorristas desse tempo. Pessoas que ninguém diz, meu Deus, não sei como que essa pessoa tem tanta força, tem tanta alegria, tem tanta paz. Ela vai, ela faz, ela flui, né? Sem estar estressada, não. Ela vai, ela leva paz, ela leva o shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se você é essa pessoa, recebe também. Recebe essa medida recalcada, sacudida e transbordante do Espírito Santo de Deus, que nos ativa para esse novo tempo. Esse novo tempo, gente, é um tempo maravilhoso. Meu Deus do céu. Acho que a Patrícia levantou a mão. Eu quero dizer que esse tempo tem sido muito precioso para mim. Eu tenho aprendido muito. Eu tinha muito medo daquilo que, quer dizer, eu não entendia as coisas que o Senhor me dava. E agora eu estou conseguindo filtrar mais aquilo que pode estar envolvido com as minhas emoções, ou aquilo que o Senhor me dá. Eu percebo o Senhor me dando, me amadurecendo no discernimento de espírito. É muito. A gente teve a oportunidade de conversar lá naquele dia, no sábado, e com sede mesmo de aprender mais. Hoje, pela manhã, até conversei com o Senhor, porque eu quero me envolver mais, eu preciso, eu estou ainda no embriãozinho, mas assim, a sede ela tem aumentado e pedindo ao Senhor para organizar meu tempo, para que eu possa me. O Senhor está me levando a querer escolher realmente estar nesse lugar, que o meu lugar é esse ambiente profético, então me aprofundar nele. A me aprofundar, que é isso que o Senhor quer, né? Eu estou aqui para auxiliar meu esposo no chamado dele, de famílias, casais, mas eu estou entendendo que o meu lugar é esse, de ativação de pessoas, de enxergar os tesouros das pessoas. Tenho buscado praticar isso, principalmente no ambiente de trabalho, que é um ambiente muito complicado, que as pessoas veem mais os defeitos do que as qualidades, e pedindo a Deus isso para que eu seja instrumento de não alimentar aquilo, mas ajudar as pessoas a enxergarem as melhores coisas uma das outras, e que ali a gente está no mesmo barco, né? De estar alinhado com a visão da instituição, enfim, fazer o nosso melhor porque estamos fazendo para Deus. Então, esse tem me aprendido a mudar minha fala, a entender que a fala tem que ser de vida, não de morte, de ir caminhando para esse amor mesmo. Então, assim, eu percebo que desse último tempo, 2 meses, há uma mudança em mim. Então, assim, não consigo decifrar, mas consigo entender que Deus está me levando para um lugar muito mais profundo e que eu não tenho que ter medo, eu tenho que seguir, não dá mais para olhar para trás. O tempo acabou de. É isso. Amém. Patrícia, eu quero te convidar e quem também perceber que ainda tem uma influência do medo em alguns momentos, se você também tem, se você também vê que isso é muito forte em você, o medo, a insegurança, a sensação de incapacidade, medo, insegurança, incapacidade. Você fecha os seus olhos e faça essa oração comigo. Você vai orar pedindo Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra, me mostra o lugar Lugar que o do medo. medo, ele entrou. Aonde foi que eu acreditei nessa mentira? Onde foi que eu acreditei nessa mentira? Quando foi, Espírito Santo, que eu acreditei nessa mentira? Talvez você ouça
alguém falando com você. Talvez você veja uma cena acontecendo, eu não sei. Mas hoje essa mentira, ela vai ser denunciada. Você vai ver. Você vai ver. Onde foi, Pai, que ela acreditou nessa mentira? Amém. Senhor trouxe para você o lugar que ela entrou. Nossa, Agora você não precisa dizer. Você não precisa dizer. Você já viu. Aleluia. Aleluia. Você viu. E quando a luz veio, as trevas saem. A luz do Senhor iluminou esse lugar de escuridão. Agora você vai fazer uma outra oração comigo. E todos que estão aqui, que estão enfrentando essa mesma situação de medo, de inconstância, de insegurança, de incapacidade. Você vai orar. Medo, medo, você esteve aqui você esteve aqui por muito tempo. por muito tempo. Incapacidade, Incapacidade, eu acreditei em você. eu acreditei em você. Insegurança, Insegurança, você era a minha bússola. você era a minha bússola. Obrigada Obrigada por ter estado aqui. por ter estado. Mas agora, Mas agora, eu não preciso mais de vocês, eu não preciso mais de você. porque eu tenho a verdade do Eu meu Pai. tenho a verdade. Meu Pai, E Ele me diz ele me diz que eu não recebi que eu não recebi espírito de medo, espírito de medo, mas de poder, mas de poder, de moderação, de moderação, de amor, de amor, de coragem, de coragem, de ousadia, de ousadia, de proteção. de proteção. E eu hoje E eu hoje decido decido que eu vou que eu vou seguir com eles ter que seguir com eles e apenas com eles e apenas com eles me mover me mover nessa terra, nessa terra. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. As ondas de glória, gente. Espírito Santo, obrigada, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada por isso. Rabadachô, conorabachô. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Amém. Espírito Santo. Obrigada, o Senhor está ativando vocês. Não percam isso, não percam essa aliança. Nós temos uma aliança com o Pai que é eterno, um Pai que se move, um Pai que está se revelando, um Pai que está nos chamando, está nos convidando a mergulhar. Deixa que se vão falar que tem cobra, vão falar, olha aqui, você está submerso, você está desfrutando um novo tempo de desfrutar e de descansar no seu amor, que é protetor, ele é minha rocha eterna, ele é o meu escudo, ele é a minha Aleluia. âncora, ele eu estou segura. Você não precisa ter medo. Existe um Pai que te sustenta e que te levará até a chegada. Amém, Aleluia. gente? Amém. As mãos de glória em seu lugar e recebe do Pai esse amor que encobre uma multidão de pecados, esse amor que nos faz prevalecer e te torna inabalável. O amor de Deus nos torna inabalável. Aleluia! Obrigada, Louvado é o teu Espírito Santo. nome, recebe toda Obrigada, a Espírito glória. Santo. Aleluia. Meu Deus, tem como, gente, isso acabar? Não sei vocês, mas gente do céu, Senhor amado. O Cíntia, Senhor está nos ensinando muito. Amém, e eu gente? quero falar, e deixa eu terminar de falar mais uma coisa. Tem um E minutinho para a gente. o que eu, sabe, glorifico a Deus
foi que ela virou para assistente social e falou assim: Minutinho, minutinho. eu não sou a esposa dele, a esposa dela é essa aqui, é a Fabiana, e o nome dela também é Fabiane. E a assistente social virou e falou assim: mas ele gosta de um F, né? E ela virou e falou assim: mas esse F aqui é especial, é diferenciado. Glória a Deus. E Isso quando, e quando eu saí é da sala, a assistente social, quando eu botei a mão na porta, ela falou assim: minha filha, que Deus continue te abençoando e abrindo na sua mente o seu coração sempre para isso. Aí, Amém. assim, eu falei para ela: louvado seja o nome do Senhor. Quem faz isso, eu falei para a assistente social: isso tudo é obra do nosso Deus, do nosso Pai, Ele que faz isso. Liberar sempre o amor, independente de quem for. Sabe? Então, assim, eu sou muito grata a Deus, Cíntia, por tudo que Ele tem feito dentro de mim, de dentro para fora, como a última vez que eu te vi, que parece que eu estou vivendo o primeiro amor. É tudo muito novo para mim, é o novo do meu Pai, e eu glorifico a Deus por isso. E eu estou aqui pedindo Amém. ao Senhor sempre que eu quero estar disponível para isso, para me viver isso, um amor sem fingimento, sem mentira, sem engano, porque lá no Salmo 139 diz que o Senhor é o Deus que conhece a nossa mente e o nosso coração, sabe? E isso, quando a gente faz isso em amor e liberdade, sabe? Isso há cura dentro de nós, sabe? A amor e a paz, aquilo que te dá paz. O nosso Deus não traz confusão para o nosso coração, ele traz paz. Tá? Verdade. Eu agradeço Sim, por paz. tudo. Amém. Gente, eu estou com duas mãozinhas levantadas aqui. Eu vou deixar vocês à vontade, quem quiser sair, mas eu sinto de permanecer aqui com quem quer testemunhar ou falar. Gente, vou pedir só para vocês serem breve, né? Assim, não estender tanto por causa do horário, mas quem tem horário, que quiser sair, fica à vontade, mas eu quero ouvir a Valéria que levantou a mão, Valéria Eduardo, e depois a Patrícia, que na ordem aqui tá com a mãozinha levantada para mim, tá? Valéria, pode falar. Tá ouvindo? Sim. Quarta-feira, minha filha teve um estágio, né? Ela tá fazendo psicologia, e pediu para mim ficar lá na casa dela com o meu neto. Aí eu tava com meu coração estranho nesse dia, como se fosse para mim sair, ao mesmo tempo eu queria ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu queria ir para lá. Aí eu falei, ele pode ficar sozinho. Ela, poxa, mãe, podia vir ficar aqui com ele, que eu não gosto que ele fica sozinho. Aí meu coração tava gritando para ir ao mesmo tempo, mas preocupada, parecia que tinha algo também me avisando para me ficar em casa. Meu marido teve que ir para lá porque teve um problema hidráulico lá que ele podia resolver. Aí ele foi para lá. Só que eu fui primeiro. Quando ele chegou do trabalho, 3 horas, ele foi botar uma panela no fogo, uma panela de pressão, para esquentar o negócio que tinha na panela para não estragar. Aí ele botou a panela no fogo, só que ele não olhou para a panela na hora que saiu. Ele foi lá para casa da minha filha e eu já estava lá. Não lembrou. Nós passamos lá, ele chegou lá 4h pouca da tarde. Nós ficamos lá desse horário, chegamos em casa às 7 horas da noite. Quando nós chegamos em casa, a gente sentimos desde lá do início do portão um cheiro estranho, como se fosse de feijão queimado. Ele falou para ele, que cheiro estranho, cheiro de feijão queimado, deve ser alguém que esteja caindo na minha panela no fogo. Quando a gente abriu uma porta, assim, estava enfumaçado, mas bem pouco, a panela. Nós desligamos, corri para desligar. E a gente esperamos um pouquinho, depois eu abri a borracha, derreteu, estava tudo queimado dentro, mas a minha casa estava intacta. Então, assim, eu glorifico a Deus, porque a gente, quanto mais se aprofundar, quanto mais a gente tem intimidade, quanto mais a gente está perto dele, ele protege tudo. E naquele dia, 11h pouca da manhã, eu orei muito, eu estava com vontade de orar, de chorar e pedindo para Deus cuidar da minha família, cuidar da minha casa, pedir pela igreja, pedir por tudo. E foi incrível, que eu falei assim, gente, nesse dia, eu orei muito de manhã. Eu falei, como Deus cuida da gente. A minha panela, praticamente a tampa está perdida, porque derreteu a borracha, mas a minha casa está intacta. Então, aí o fogo continuou ligado. Gente, é muito incrível. Cíntia, não era uma panela de feijão com muita água no fogo, não. Era um pouquinho de coisas que tinham escapadinho. Queimou tudo. Mas a minha casa, eu falei, gente, é incrível. Glória O a milagre Deus. que Deus deu pra gente. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom e cuida. Ele cuida sim, gente. Ele é um pai presente.
Glória a Deus por esse testemunho de livramento. Patrícia, você levantou a mão, Patrícia? Quer Oi, compartilhar? bom dia. Bom Eu sou dia. Feliciana. Então, o que eu quero testemunhar com vocês foi uma experiência que eu tive, mais uma experiência que eu tive no culto de quarta-feira. Por essa ser a mais recente, eu quero compartilhar com vocês. Tinha acabado já o culto, e inclusive acho que a Georgia está até aqui conosco também, e nós ficamos conversando lá no pátio, né? E nisso, uma das irmãs encostou no balcão e ela ficou ali. Sendo que, assim, eu olhava para o rosto dela, mas eu sentia, assim, sabe quando você vê uma tristeza muito grande numa pessoa? Aí, em algum momento, eu perguntei, você está resfriada? Aí ela disse que não, que ela estava muito triste. Eu falei, seu semblante está abatido. Aí veio o desejo de orar por ela. Eu falei, Jorge, vamos orar por ela? E nisso eu coloquei as mãos, né, no coração dela e comecei a orar. E ali nós fomos orando, orando, orando. E assim, incrível que, sabe quando você vê uma pessoa num cantinho, assim, num lugar abaixadinha, assim, quietinha, mas assim, não era como se não fosse ela naquele estado ali, adulta. Era como se ela fosse uma criança abaixadinha, assim, escondidinha, toda encolhidinha num canto, e vinha, assim, essas palavras, né, que eu nunca tinha falado, mas era como se eu tivesse atirando, pedindo ao Espírito Santo para que atirasse daquele local onde ela estivesse e a trouxesse para fora, né, como se ela tivesse, eu via, tipo assim, como se fosse umas grades e ela presa ali naquele lugar. E assim, eu pedindo para que o Senhor, o Espírito Santo, atirasse daquele lugar onde ela estava, onde eu estava a vendo, e a trouxesse para fora, a trouxesse para a luz, como se ela estivesse numa escuridão encarcerada. E quanto mais assim eu falava, ela chorava e chorava, chorava, e depois ela falou algumas coisas, né, que estavam acontecendo. Orei, né, pelo filho dela, pela família dela e tudo. E essa, sim, foi uma das experiências que eu tive na quarta-feira, né, lá na quadra da igreja. E na semana retrasada, o Espírito Santo me levou a uma pessoa para estar orando no culto, e eu comecei a liberar palavras sobre ela, sendo que quando eu fui saindo, ela segurou na minha mão, me abraçou e me entregou algo de Deus também. Ou seja, você liberou e eu recebi também. Eu liberei e eu recebi. Então, tem sido esses tipos de experiências que eu tenho vivido com o Espírito Santo, Cíntia. Uau! Patrícia, eu sinto de orar e pedir todos para estenderem a mão sobre você e sobre teu marido, para que vocês estão à frente da intercessão aí em Jacarepaguá, né? E a sensibilidade profética, ela vai aumentar. Porque uma coisa que eu ouvi essa semana fez todo sentido para mim, eu quero liberar também sobre todos vocês que estão aqui. Vocês são catalisadores da cultura do céu. Primeiro você foi liberar. Então, a pessoa... Tem um monte de gente, pessoal, na igreja, nos ambientes que a gente está, eles estão doidos para viverem o mover profético, estão esperando um catalisador. Estão esperando alguém se levantar, se posicionar. De encontro com a aula que a gente viu que é colocar em prática. E a insegurança, assim, o medo, vem o sentimento de você, não, essa é coisa minha, não vou falar, eu não vou liberar. Você fica... E o Espírito Santo, se for algo que vai ativar a pessoa, lembra do protocolo, 1 Coríntios 14, aquele que profetiza faz para encorajar, para confortar, para consolar. Esse é o protocolo que nós nos moveremos sempre para liberar algo para alguém, vai ter esse viés, que é a pessoa receber vida, ela receber ânimo, ela receber alegria, ela receber encorajamento.
Sempre. Ah, mas Cíntia, Deus me mostrou, eu tenho uma impressão. O Dan conta essa história aqui, que orou para uma mulher e o marido percebeu que havia uma violência ali. Ele teve, assim, no coração dele a impressão de que havia um espírito ali que era como se aquela mulher apanhasse, alguma coisa assim. E ele não falou nada para o homem, ele não liberou nada para o homem, porque ele meio que ficou assim com uma barreira. Depois você lê, se você ainda não leu, alguém que leu aqui vai lembrar. E depois ele teve do Espírito Santo a direção de como seria essa abordagem com esse homem, né? E ele foi falar com o homem depois, e o homem ele foi um homem que tinha sido abusado. Enfim, havia muitas situações ali que ele não sabia. A única impressão que ele teve era de violência com aquela mulher, que ele achava que era com aquela mulher, gente, porque a nossa mente, ela viaja. Então, assim, não importa se é a sua mente. E talvez você tenha uma impressão verdadeira sobre o coração de alguém que é ruim, o coração de alguém que é amargurado, o coração de alguém que é ferido, o coração de alguém que é. Mas o protocolo é o mesmo para todos. Você vai encorajar. Lembra Romanos 2:4? Porque o amor de Deus, a bondade de Deus leva ao arrependimento. Quando a pessoa ela tem um encontro com a bondade de Deus, ela se arrepende. É constrangedor, tá? E nós não vamos confrontar o mal com o mal, mas nós vamos liberar a vida, o amor, a glória de Deus vai se manifestar essa pessoa. Se ela continuar, ela vai ser exposta à palavra e a palavra vai curar ela. Então, eu quero liberar sobre vocês que essa vida, essa sensibilidade profética, a palavra que está no meu coração para vocês. Em nome de Jesus, viu? Uma sensibilidade profética, Alessandro, sobre você, e uma submissão ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, só Ele, só Ele, só Ele, governo total dos sentimentos, se submetendo ao senhorio do Espírito Santo. A Patrícia, a Alessandra estão à frente da intercessão em Jacarepaguá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu os coloco no teu coração e libero sobre a vida deles, meu Deus. Eu libero sobre a vida deles, Pai, a capacidade de te ouvir, mas não somente isso, Senhor, mas de te obedecer em tudo, sendo zelosos, Pai, zelosos com o que o Senhor tem entregado para eles. Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida do Alessandro um aprendizado renovador, diário, constante, perene, experiências sobrenaturais. Sobrenaturais, Senhor, novos sonhos, sonhos proféticos. Dá a ele a capacidade de interpretar, dá a ele, Senhor Deus, a capacidade, Senhor, de, com toda humildade, Deus, se colocar à disposição, Pai, para esse tempo na sua casa, para esse tempo na sua igreja, meu Deus, esse coração unido como um só corpo que são, Deus, um só, sendo o que o Senhor tem dado a ela, dá a ele também, e o que o Senhor tem dado a ele, dá a ela. Eu declaro em nome de Jesus uma sintonia sobrenatural. Eu declaro uma harmonia, um andar que as pessoas vão se espantar quando verem vocês. Tamanha graça, tamanha será a naturalidade. Vocês vão fluir como esse rio, como a beleza do rio, que por onde passa vai mudando a geografia, vai mudando, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus E abençoe, gente. Alguém todas mais? as vezes que a gente se reúne para orar, Cíntia, Aham. para dar Me dá um início ao culto. minutinho, Patrícia, que eu vou pegar o carregador. Só um minutinho, que a bateria aqui está acabando. Foi. Pronto. Agora sim. Todas as vezes que a gente se reúne
para orar antes do culto, eu sempre falo com os intercessores, para que eles deixe o coração deles, né, aberto para aquilo que o Espírito Santo quer fazer através da vida deles, né? Que eles peçam, Espírito Santo me mostra quem é que o Senhor quer que eu vá, né? Assim, para não ficarem tímidos, não ficarem com medo, mas deixarem que o Espírito Santo flua através da vida deles, que as pessoas que entram pelas portas ali, principalmente às quarta-feiras, eles vão atrás, eles querem receber às vezes uma resposta, eles precisam de uma liberação de uma palavra de direcionamento. E eu tenho falado isso com eles, entendeu? Para que a gente ande neste lugar do que a gente tem aprendido aqui na comunidade. Amém. Senão Amém. não tem sentido, né? Você recebe e fica retido. A gente Ih, precisa aos nossa, pouquinhos, né? isso aí. Ir andando nesse lugar. Isso. Nós somos rios, não De somos águas vivas. reservatórios, isso. Então é para liberar, você é um catalisador, todos que estão aqui, gente. Todos, sem exceção, catalisadores da glória de Deus, uma nova cultura e não se move mais pelo que estamos sentindo, pelo que alguém ensinou, não. O Espírito Santo, gente, ele é assim, ele é prático, sabe? E talvez você que vai colocar em prática mais e mais, eu te encorajo a fazer isso. Todo dia, todo dia. Espírito Santo, agora, por exemplo, quando a gente terminar essa aula, Espírito Santo, esse dia está começando, eu tenho algumas tarefas. O senhor pode me dizer qual que é aquela que eu tenho que focar? Talvez você se surpreenda quando ele disser para você focar em outra coisa que talvez tá na tua agenda, mas o Espírito Santo, gente, ele é um amigo, é um companheiro, não tem igual. E eu quero encorajar você. Até o livro fala para você, é um caderno de anotações aqui das experiências pessoais. Eu não anotei nada ainda, não consegui, mas se você puder, anota. Então, quem deseja continuar e seguir, Deus está desenhando, né, está escrevendo esse livro em mim, um novo livro para uma escola que vai, eu creio que vai abençoar muitas pessoas, que vai alcançar muitas pessoas, que vai levantar muitos catalisadores, assim como vocês, mas eu quero honrar vocês, eu quero que vocês sejam os primeiros a saber, eu oro para que vocês sejam os fundadores né, aqueles que vão seguir como fundador dessa escola, desse novo tempo. E essa aula extra, essa aula bônus que eu vou dar, essa aula que a gente vai se encontrar, onde eu vou trazer algumas coisas que Deus foi me dando e que eu não consegui falar aqui nesse tempo, por causa do nosso tempo curto, para estar comigo nessa aula. Eu vou colocar lá no grupo dia, horário, eu não pretendo deixar salva, para que a gente tenha mesmo um conteúdo, né, rico, e trabalhar honrando quem vai, honrando quem está, honrando quem quer, honrando quem deseja mesmo, porque se não tiver dor, né, gente? Se não tiver dor, tem alguma coisa errada. Para mudança, vai ter o incômodo, vai ter o desconforto. Amém? Fechamos então, gente? Fechamos aqui essa aula de hoje? Deus falou com você. A Alexandra levantou a mão, Alexandra? Ou Eu você quer levantei falar? agora. Bom Ah, dia. sim. Bom dia. Então, eu levantei a mão porque na hora que você falou da escola, cara, é impressionante, mas eu já tinha essa percepção do meu espírito. Supernatural. Deus é lindo, né, gente? Deus é lindo. Desde quando você começou esse trabalho da intercessão profética? É, eu sempre perguntava ao Senhor, né, qual era o meu chamado. E você foi uma das primeiras mulheres, né, que o Espírito Santo usou para desbravar, como se fosse um apóstolo, para desbravar o conhecimento para a igreja, o estudo. E eu falava para o Senhor, eu falei assim, Senhor, é algo tremendo. E quando o Senhor me abriu as portas, né, para eu fazer um mestrado, eu falei assim, Senhor, por que que eu estou fazendo esse mestrado?
E, e hoje eu tenho a certeza do porquê que eu fiz. Era justamente para ele me mostrar o meu chamado do ensino. E quando você começou com essa intercessão profética, eu já tinha essa percepção no meu espírito, que nós teríamos uma escola de profetas, porque era necessário o povo se aprofundar no ensino, no estudo. E eu louvo a Deus pela sua vida, Cíntia. É só isso, irmãos. Amém. Coisa linda, né? É, um monte de gente fala que da escola de profetas para mim, sendo que essa escola vai nascer agora, gente. Ela vai nascer. Estamos dando a luz, e vocês são doulas. Estamos dando a luz. É isso. E eu louvo a Deus, porque eu sei que tudo que é dolorido, quando a gente percebe, né, o tesouro que está se aproximando, o que Deus está fazendo, a gente vai ter mais resistência, e quanto mais resistência eu tenho aprendido, é para avançar ainda mais, é para ir ainda mais longe. Então, estejam orando por esse projeto, né, pela Em Escola de nome de Profetas. Jesus. O Senhor, ele vai estar alinhavando, está fazendo de uma maneira que é muito além, porque eu tenho certeza do que um dia eu pensei, um dia eu sonhei, né? E foi gerada nesse tempo, né? Foi gerada enquanto eu estava aqui, enquanto eu estudava, ele ia sempre trazendo mais, e sempre era pouco tempo. Eu falei assim, eu nunca é suficiente. Ele falou assim, então vamos continuar, vamos permanecer, vamos continuar, porque eu creio que cada um de vocês, gente, que são aí as primícias, né, desse tempo novo, são agentes de transformação. Vocês são agentes de transformação. Glória a Deus. Aonde vocês foram plantados, aonde o Senhor plantou vocês, a igreja, a empresa, a família, agentes de transformação para um novo tempo. E fazer parte disso é um privilégio, né? É uma honra, é uma alegria. E é algo que eu me emociono, porque eu nunca Jesus. sonhei com isso. Eu só sonhava em amar a palavra, em conhecer a palavra. Então, assim, para confirmar, né, para a gente fechar, olha o texto que Deus me deu essa semana e que ficou latente no meu coração. Eu vou liberar essa palavra sobre vocês e a gente vai fechar com ela. Lá em Oséias. Vou achar ela aqui. Oséias 6,3 diz assim: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E ele diz: esforcem-se por conhecê-lo. Nós vamos conhecer e nós vamos continuar prosseguindo, nos esforçando. Então, tem um esforço, né, gente? Tem um esforço. Você está aqui, você deixou outras coisas, e você que vai seguir comigo nesse tempo da escola, vai ter que ter um esforço também. Para conhecer. Para conhecer. Porque, sim, ele diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Quem tem visto o Senhor aí? Quem tem provado de uma presença tão gloriosa, tão terna, tão amável? Quem tem provado, quem tem experimentado? E sim, ele vai aparecer e se revelar cada vez mais. Amém? Uau! Amém. Meu Deus! Quanto poderoso, meu Pai. Deus é lindo. Alguém... Gente, Gente, eu vou eu fechar com preciso. a Elô. A Elô levantou a mão? É a Elô que está falando. É rapidinho que eu preciso sair, mas Ah, a nossa conversa não vai dar para ser aqui rapidinho. vou No fechar com dia você. 17, você estará em Caxias? Sim, estou aqui. Ah, então, no dia 17, a gente conversa com mais calma. É a respeito de escola também, não a escola profética, mas em Jacarepaguá já nasceu
uma escola secular para os nossos pequenos, e aí você falando sobre escola profética, Deus botou no meu coração que eu preciso muito conversar com você para que a gente possa alinhar essas duas escolas, né? Amém. Amém. Vamos Aí conversar. a gente, dia 17, com mais calma, eu só queria ter a certeza de Sim, você é o passeio da estar família, aqui, gente. É o estarei dia lá, do a gente passeio. conversa. Tá bom, Elo, combinado. Deus abençoe vocês. Antes disso, a gente vai se Bom, ver para essa aula que a gente vai finalizar, onde eu vou falar os detalhes de como vai ser a escola de profetas, tá bom? Um beijo, pessoal. Deus abençoe. amém. Tchau, tchau. Uma onda de glória aí, agradecendo o nosso Pai, Fala maravilhosa. Espírito Santo. Isso, abre teu microfone, libera a palavra de vida, de Glória alegria, a Deus, de paz, aleluia. profetiza. Cíntia, Amém. você sabe que a pessoa que está na minha casa hoje foi a primeira pessoa que profetizou sobre a minha vida que eu era profeta. Receber, vai receber o profeta como profeta e receber galardão de profeta. É. Deus é maravilhoso. Um beijo Amém. para Glória a vocês, Deus. gente. Amo a vida de vocês, viu? Deus Um dia abençoe. abençoado a todos. Amém para você Bom dia para também. todos. Bom Amém. Amém. dia. Tchau, tchau. Tchau, queridos.